Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Bíblico Orvalho e é com alegria que nós estamos aqui para mais uma aula. E como de costume, eu estou aqui com ele, Davi Tolentino. Dá um oi pessoal aí, meu amigo. E aí, meus irmãos, vocês estão bem? Espero que sim. Que bom! Nós estamos aqui também com o nosso amigo Christian da nossa comunidade, igreja local, fã de basquete. Fala um pouquinho aí, meu amigo Christian. Opa, tudo bem, gente? Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui novamente. Muito bom. E se você tem a disponibilidade de fazer parte desse momento das nossas aulas, né? Tá gravando, por favor, faça que nem o Christian, venha, vai ser um prazer ter você aqui nas nossas gravações, tá bom? Nós estamos nessa jornada de aula, né, Davi? Isso aí. Um panorama do Novo Testamento tem sido um tempo muito precioso para nós. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Nós vamos também estar falando um pouquinho sobre as cartas de Paulo, um tempo muito precioso, né? Paulo, ele foi um instrumento muito poderoso nas mãos do Senhor para que o evangelho pudesse chegar até a nós, né, Davi? Ele foi tido por muitos, né, como o maior líder do cristianismo, né? Foi o que mais fez missões, foi o que mais escreveu, foi o que mais fundou igreja. E aí isso nos alcançou, filho. Paulo, ele carrega essa movimentação da pregação do evangelho, da plantação de igrejas e as suas cartas abençoaram profundamente aquelas igrejas que estavam sendo plantadas naquele momento e também nós somos abençoados por essas cartas paulinas que chegaram até a nós, né? Então, assim, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, como nós estamos nos posicionando para trabalhar nessa aula e vamos falar sobre algumas das suas cartas. Acho que nós não vamos conseguir falar sobre todas as cartas de Paulo nessa aula, mas nós vamos tentar falar o máximo das cartas. Mas no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 5, Paulo ele fala assim: Eu, Paulo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel e da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar em Cristo. Então, esse momento aqui, Paulo, ele fala sobre a sua grande relevância dentro do movimento judaico, mas ele vê o quanto nada disso tem valor a partir de tudo aquilo que ele ganha em Cristo, né? E é interessante que ele já começa com uma autobiografia, né? É. E isso ele tá numa discussão teológica de que não é para as pessoas dependerem da carne, né? Assim, se for para alguém depender da carne, Sim. eu sou o cara que vou depender da carne. Porque eu sou judeu, hebreu de hebreu, eu fui circuncidado, sou fariseu. Então ele já dá essa carteirada, né? Quebrando essa dualidade, né, que tinha no livro. Dentro desse contexto do mundo judaico, eles entendiam que Deus era exclusivamente para o seu povo. E Paulo ele tem essa revelação em Cristo Jesus quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco. É muito legal a gente poder falar a gente sobre já isso, né? Sobre esse encontro de Jesus com Paulo, né? Uhum. Porque Paulo ele está indo para, de fato, ali em Damasco, perseguir a igreja. Fala um pouquinho sobre isso, Davi. Vamos voltar um pouquinho do início. Vamos. Saulo, também conhecido como Paulo, não é uma tradução, não chega a ser dois nomes distintos. Você vai ver isso aqui em Atos 13:9. Um trechinho diz assim: Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele. Então, a Bíblia vai dizer que tinha essa... Ora as pessoas chamavam de Saulo, ora chamavam de Paulo, né? Saulo, ele significava Saul também, vinha desse Sim. nome de Saul, porque ele era da tribo de Benjamim. Sim. Nesse tempo era costume você ser de uma tribo e ter tanto afeto por homens importantes daquela tribo e você nomear os seus filhos
por conta disso, né? E Saulo é um exemplar disso. Então ele nasceu em Tarso, na Cilícia, era turco, era filho de hebreus, hebreu de hebreus, né? Em Tarso tinha um centro intelectual. Naquela época havia uma universidade gigantesca, a Universidade de Tarso, que provavelmente foi onde Paulo ele se formou. Então aqui ele está dizendo que ele é hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, enquanto ali ele era fariseu. Então ele, pela cultura judaica, aos 7 anos ele começa a se desenvolver, aos 11 anos ele vai escolher um mestre, aos 11 ele vai desenvolvendo um pouco mais, aos 20 ele entra numa universidade e depois ele é mandado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, que Sim. era um dos fariseus que comandavam ali também no Sinédrio. Pessoas extremamente importantes, né, dentro dessa construção. Isso. E Paulo ele era extremamente douto, falava outras línguas, tinha um conhecimento vasto sobre história e geografia, filosofia, e você vai ver isso lendo as cartas, os embates dele com os filósofos, com os teólogos. Só que tinha um problema com a vida de Paulo. Do outro lado, também surgia um mestre, também surgia um rabino, que não estava em Jerusalém. Um rabino que não estava aos pés de Gamaliel, mas estava trabalhando numa carpintaria. Uau. Jesus de Nazaré. E Jesus, aos 30 anos, ele começa a desenvolver o seu ministério, é batizado por João Batista, e começa a desenvolver o seu ministério e começa a pregar. E aí a Bíblia vai dizer que ele não pregava como os fariseus pregavam, Sim. porque ele tinha autoridade naquilo. E aí, no certo momento, João Batista fala assim: "Cara, você é o Cristo, você é ungido, você é Elias, quem é você?" Aí Jesus fala assim: ó, manda dizer para eles que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Então, as falas, o evangelho que Jesus pregava, dava vida às pessoas. E o que acontecia é que isso gerou um certo tipo de ciúme no sistema da época, que Sistema era religioso, né? sistema religioso que era controlado pelo Sinédrio, Sim. que tinha ali basicamente duas partes, que eram os fariseus e os saduceus. E a gente lembrando que foi no Sinédrio onde Jesus foi teoricamente julgado, né? Isso. Deixa eu botar um pouquinho. E tinha esses dois grupos, né, religiosos, os fariseus e os saduceus. É, os fariseus era um grupo radical. Então a lei judaica é essa e nós vamos fechar isso aqui, não pode mudar nada. E eram muito cobravam muito das pessoas, assim, você precisa seguir, colocavam um padrão muito alto, mas eles mesmos não seguiam. E tanto que Jesus vai confrontar eles direto, falando: vocês são hipócritas, Sim. porque vocês estão colocando um padrão, uma régua muito no alto e vocês não estão cumprindo. Os saduceus era mais um povo político, articulador. Ele era um pouco fechado com Roma e para ter benefícios também com o templo, que gerava muito recurso. Então eles faziam isso para obter recursos do templo, E Paulo, ele é totalmente introduzido, nesse, comprometido, envolvido com exatamente todo nesse meio. esse movimento religioso, né? E o que esse ciúme fez? Fez o Sinédrio perseguir a Jesus. Então eles caçavam Jesus, perseguiram Jesus, levantaram calúnias a Jesus, prenderam Jesus, açoitaram Jesus, mataram Jesus. Só que até aí estava tudo bem para eles, só que o Cristo ressuscitou. Amém. E quando ele ressuscitou, eles ficaram sem, como diz aqui no Rio de Janeiro, ficaram sem pai e sem mãe. E aí Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, municiando eles, como encorajando, capacitou, ele subiu e capacitou a Sim. igreja de uma forma poderosa. Essa igreja gloriosa ele deixou aqui. E Paulo foi levantado como esse homem de mão de ferro para perseguir a A igreja. igreja. E aí, É bem legal porque a gente está dando uma continuidade, uma sequência do livro de Atos, né? isso, E quando a gente lê o livro de Atos, você também está vendo ali esse momento da conversão de Paulo e você também vai encontrando esse momento que Paulo está perseguindo os cristãos. Então isso tudo é muito pontual, né? É uma construção daquilo que
como a gente está trabalhando no panorama do Novo Testamento, nós trabalhamos os Evangelhos, agora nós trabalhamos o livro de Atos, e agora nós entramos na vida de Paulo e nas cartas de Paulo, e aí você está falando sobre esse homem que é levantado para destruir a igreja, porque um Cristo ungido de Deus se levantou, se movimentou em poder, em autoridade, formou seus discípulos e a partir de agora eles estavam avançando no funcionamento apostólico, a igreja crescendo, se desenvolvendo, e aí Paulo ele é levantado para perseguir a Para igreja. perseguir a igreja. E aí a gente vai entrar na conversão de Paulo, no meio de uma dessas perseguições. E aí tem aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do 1 ao 9. Pode ler pra gente aí, Júnior, por favor. Atos do 1 ao 9. Vamos lá. Atos 9, Atos 9. do Atos 1 9. ao 9. Calma aí, vamos lá. Atos 9, do 1 ao 9. Isso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, porém, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens os levaram pela mão até Damasco. Olha, tem vários pontos aqui que a gente pode tirar e desenvolver uma conversa, mas o ponto aqui é que ele está indo até Damasco para pegar Perseguindo os cristãos. Né? E aí, o texto ele vai dizer aqui que ele precisava de um certo tipo de autorização para fazer isso. Por quê? Porque os cristãos ainda não eram perseguidos por Roma ainda. O império ainda não perseguia os cristãos. Isso fazia com que Paulo ele não podia ir em outro país, em outro estado, em outra terra e prender pessoas de lá e trazer cativo para Jerusalém. Então, ele queria cartas para apresentar nas sinagogas de Damasco, apresentar essas cartas nas sinagogas de Damasco, ter essa autorização para pegar os cristãos e levar para Jerusalém e aí sim tecnicamente julgá-los ali. E ele fazia isso muito. Só que nesse tempo ele encontra o Jesus a quem ele perseguia. Ele tem um encontro diretamente com a pessoa de Jesus, né? Jesus encontra ele no caminho, ele é impactado por quem Jesus é, e Jesus fala: eu sou quem você está perseguindo. Então, quem é a igreja? A igreja é o Cristo, né? Então, a gente olhando que você vai vendo a sequência do capítulo 9, né, do livro de Atos, porque automaticamente quando Jesus encontra Paulo, ele traz Paulo para ele e ele fala sobre quem Paulo se tornaria, ele fala pelo que Paulo sofreria, né? Então esse é um encontro pontual e poderoso na vida de Paulo e consequentemente na vida da igreja, porque a igreja ganha profundamente um homem, doutor, um homem capacitado, um homem zeloso, porque todas essas ferramentas que ele aplicava contra a igreja, ele redefine, né? O Senhor redefine ele e ele coloca todo o seu zelo diante, como nós lemos no livro de Filipenses, né? Ele fala assim, ó, olha o que eu era, né? Olha as minhas credenciais, mas eu coloco isso tudo de lado porque eu reconheci quem Cristo é na minha vida e ele é tudo para mim agora. Então muda todo um cenário, né, dessa jornada de Paulo e consequentemente na vida da igreja.
Christian, E alguma pergunta, alguma... não, é só um ponto, né, interessante, como Jesus vai ao encontro daquele que o persegue, né? Então, isso é muito. Eu acho muito interessante, acho isso muito encorajador também para a gente, como igreja. Às vezes a gente fica receoso e às vezes até tentado. Alguém ali que está perseguindo, talvez perseguindo a sua fé, perseguindo seus ideais. é, e aí, o que a gente vê no mundo moderno de hoje, as pessoas já deixa esse cara pra lá, vira as costas pra ele. Não, finge que você não tá vendo. E é uma visão totalmente diferente, né? De falar, não, cara, eu vou apresentar pra ele, porque o que ele tá perseguindo não é verdade, ele não conhece a verdade. Porque a Então, partir disso, né, a partir dessa perseguição, a igreja absurdamente cresce. Né? Você vai ver o crescimento da igreja a partir de uma perseguição e você começa a ver que Paulo ele inicia toda a sua movimentação da pregação do evangelho, levando esse evangelho para os gentios, para aqueles que não são os judeus, né? E se nós, como eu falei, né, nós somos, Paulo ele é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, porque se nós temos o evangelho em nós hoje, tem a ver com Paulo e tantas outras pessoas que Paulo discipulou, tantas pessoas que ouviram a pregação do apóstolo Paulo. Então isso é maravilhoso. Eu trouxe um livro que fala um pouquinho dessa biografia dele, se você tiver a oportunidade. É um livro que você pode conhecer mais de quem é esse personagem, esse apóstolo do Senhor que se dedicou profundamente a levar o evangelho, a pregação do evangelho. Paulo, ele conheceu os apóstolos que andaram pessoalmente com Jesus, e você vai encontrar várias conversas de Paulo com esses homens. Paulo, ele tinha como um grande amigo o Dr. Lucas, né? A gente falou sobre Lucas no livro de Atos, até porque Atos foi escrito por Lucas. Então, Lucas, ele era um amigo próximo e Companheiro de profundo, viagem. um companheiro de viagem. Você tem outros companheiros de viagem que você vai encontrar ali no livro de Atos, Silas e tantos outros, né? Áquila e Priscila, que foram pessoas fundamentais também na formação da plantação das igrejas. Então, Paulo, ele foi e ele continua sendo alguém muito importante dentro do desenvolvimento da Igreja de Cristo Jesus, né? Então, esse aqui a gente está falando um pouquinho mais. O que você pode pontuar mais sobre a vida de Paulo, para que a gente possa entrar em alguma das cartas, Davi? E ele fica cego depois desse encontro, né? E é levado pela mão por guias, né, até Damasco. Ele é levado a quem? Quem recebe Paulo? Exatamente. Quem é essa pessoa que recebe Paulo? E aí, lá havia um homem chamado Ananias. O próprio Senhor chama Ananias e sussurra o nome de Paulo no ouvido de Ananias. E Ananias fala assim: eu Aí não estou assim, acreditando. pô, eu posso te dar uma sugestão, Deus? Posso te Qualquer sugerir um, algo? menos ele, é sério mesmo, ele é É sério que você perseguidor da quer esse igreja. cara? É sério que você quer esse cara aí? Tá matando os seus filhos aí. Quem tá pregando aí, ele tá matando, tá escorraçando. Isso eu sei, eu tô vendo. E eu quero ele, eu quero que você vá lá e ponha as mãos nele e fale. E aí é interessante a gente trazer isso para nossos dias também, é que às vezes a gente olha para uma pessoa e não gosta dela. Não sei se só acontece isso comigo, Não, acontece só contigo, eu gosto de todo mundo, brincadeira. Antes fosse. mas aí a gente tem até uma falácia, né, no nosso meio, fala, meu santo não bateu com dela, né? Mas isso não é para outro dia. Mas é porque você não, acaba não gostando. E aqui você vê o próprio Deus mudando o coração de Ananias. Porque depois Ananias vai chegar, toca em Paulo e fala assim, meu irmão, chama Paulo de irmão. Assim, agora nós temos algo em comum. O meu Deus, ele quer usar você. Excelente. E aí, então, deixa que o seu coração também seja tocado pelo Senhor para ir em direção, porque talvez você pode destravar coisas na vida das pessoas, daquela pessoa que você não, que você acaba não gostando, não se dando muito. Isso é muito importante. Você está levantando esse ponto porque o evangelho ele transforma o homem. O evangelho ele transforma literalmente a vida do homem. Então nós em Cristo Jesus somos uma nova criatura.
Então, assim, o que Cristo fez por você, Cristo pode fazer pelaquela pessoa que você não quer estar perto. Então, a gente olhar e levar esse evangelho, corresponder em amor. Então, isso que você tá. Eu acredito que isso, de uma forma, impactou também a vida de Paulo. Eu falei Com assim, cara, não certeza. sabe? E a gente vai pensando. Imagina Paulo perseguindo, porque a escritura vai dizer que ele entra dentro da casa das pessoas, dentro da sinagoga, dentro dos templos, e arrasta as pessoas e começa a surrá-las, a batê-las e tentando convencê-las e fazendo com que elas negassem a divindade de Cristo Jesus. E eu imagino que aquilo ali também já era um evangelismo para o próprio Paulo. Assim, cara, por que que essas pessoas não se dobram? Paulo, ele estava no momento exato onde Estevão foi Estevão tava lá, apedrejado. eu tava segurando, ele fala que eu tava segurando as capas de quem o matou. É. Sim, eu tava ali participando, né? Eu acredito que aquele momento ele já foi forte na vida de Paulo, né? Com Mas a certeza. gente lembrando que Paulo era esse homem que tinha uma mão de ferro e ele não tinha. Ele acreditava literalmente Tava que ele fazendo a estava obra, fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava nisso, né? Até o momento que Cristo é revelado de uma forma poderosa e a vida de Paulo é transformada. Dizem que as escrituras no livro de Atos falam que foi como escamas que que caíram caíram dos dos olhos. olhos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele possa tirar, se existem escamas nos nossos olhos diante de coisas que a gente precisa avançar, né? E esse foi o fruto do batismo do Espírito Santo. Porque quando Ananias toca nele e fala para ele tornar a visão, ele é cheio do Espírito Santo e as escamas caem nos olhos. Ele não falou em línguas, ele não rodou, ele não fez o xuriê selvagem, ele simplesmente caiu a escama dos olhos dele. E acredito dos olhos e do coração também, do entendimento dele. Porque logo um pouquinho depois, vai falar que Paulo ele se fortalecia, que ele estava alguns dias sem comer, se fortaleceu e começou logo a pregar o evangelho em Damasco. E ali começou a surgir um certo tipo de preconceito, porque assim, Ah, cara, eu sei que a polícia tá entrando aqui. Tá entrando aqui pra querer me prender. Então ela tem o costume de prender todo mundo. E ela entra aqui e fala que quer se juntar a nós pra comer, eu não sou o vou. primeiro a ficar escaldado. Então eu não vou colocar a minha confiança nessa pessoa que tá vindo aqui, que sempre me oprimiu. E aí acontecia a mesma coisa com Paulo. Paulo aqui, ó, no versículo 22 do capítulo 9, fala assim: Saulo, porém, fortalecia-se cada dia mais e confundia os judeus que, que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Não estava colocando uma tese na mesa, ele estava provando para os judeus que Jesus era o Cristo. E quando as escamas caem dos olhos dele, ele fala assim: opa, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, do Antigo Testamento, que nós passamos a vida inteira se debruçando, é Cristo. E você vê que Paulo ele começa a dar testemunho, né, desse encontro de Jesus com ele, e ele começa a levar o evangelho, as pessoas começam a crer a partir daquilo que Deus fez na vida de Paulo. Então, assim, como testemunho, ele é importante, fundamental, né, porque as pessoas iam olhar e assim, esse aí era o perseguidor. E agora ele está entre nós, ele é um novo homem. Também os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os homens que estavam investindo nessa jornada de Paulo na perseguição dos cristãos, falaram assim: o que que aconteceu? O que que aconteceu? Então, assim, é algo que impactou tanto agora os cristãos, como também impactou os doutores da lei, né? Homens que estavam investindo na vida de Paulo nessa jornada, nessa perseguição. Então, você vê que Paulo ele foi uma pessoa extremamente importante, né? O que está acontecendo? Então, assim, a partir de agora se ganha um novo personagem, né? Um homem totalmente sendo modelado nas mãos do Senhor, um homem que entende todo o seu processo, entende o quanto ele precisa sofrer pelo Cristo, pelo ungido de Deus. Então, assim, você conhecer um pouco mais da história desse apóstolo, desse homem que se tornou tão sensível e humilde diante da grande relevância de quem Cristo é, isso é poderoso. Eu tenho certeza que você também vai ser impactado. Então,
tá aí um personagem importante para que você possa estudar, para que você possa ler, para que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você por meio desse irmão que foi transformado. Christian, alguma colocação para a gente continuar ou podemos ir? Não podemos continuar. Então Vamos lá. vamos nessa. Davi, a gente já está caminhando aí para o final e a gente falou só um pouquinho de Paulo, mas a gente podia falar um pouquinho dessa carta, a sequência do livro de Atos dos Apóstolos, vem falando sobre a conversão de Paulo, vem falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Se você não leu, por favor, você precisa ler essa carta, que ela é tão empolgante, tão forte, que é Atos dos Apóstolos. E em sequência nós entramos nessa carta aos Romanos, que Paulo ele está escrevendo para uma comunidade cristã que está dentro de Roma, de gentios e de judeus. Então Paulo ele está escrevendo essa carta para que essa igreja que está ali sendo plantada possa ser fortalecida, né? Então a gente já entra nessa primeira carta de Paulo aos Romanos. Isso. E os Romanos é uma carta muito dura, né? É tida como uma das mais duras. Gálatas e Romanos são cartas muito Densa. punch, né? É o punch de Paulo ali. Depois a gente vai ver ele sendo um pouco mais amigável, um pouco mais amoroso. É um livro, é uma carta, é uma epístola que ela mostra o evangelho assim já de cara. Primeiro ela vem falando das mais novas, depois ela fala das boas novas. Então, primeiro ela vai falar assim, ó, os pagãos estão totalmente depravados. Aí no capítulo 2 vai Vem falar... denunciando, né? Vem denunciando, né? Os moralistas que falam que os pagãos estão errados estão tão ruins quanto. E os judeus também tá pior ou tá igual a eles. E aí ele entra no versículo 3, no capítulo 3 de Romanos, né? 3:23, ele fala, e todos pecaram e foram abandonados da presença de Deus. É porque o livro de Romanos ele traz esse impacto e ele fala muito sobre estabelecer a doutrina da justificação. Né? Não é por mérito, não é pelaquilo que você pode fazer, não é aquilo que você pode conhecer, mas é pela graça de Cristo que você pode estar nele, em Cristo Jesus. Então, ele vem trabalhando muito sobre isso. Né? Então, a carta aos Romanos ela é importante porque ela estabelece essa doutrina da justificação. Né? Ele explicou em relação entre a lei e a graça. Então, quando você vai entrando na carta de Paulo, você vai percebendo e entendendo o evangelho que ele tá trazendo ali para esses homens. Né? E essa epístola foi tão importante aí para a igreja a igreja cristã como um todo, que homens muito importantes se converteram através desse livro. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que a gente conhece. Lutero também se converteu. Calvino também se converteram pela leitura do livro de Romanos. O quão importante isso é. A carta aos Romanos ela foi escrita em Corinto. Enquanto ele estava em Corinto, né? Isso, enquanto ele estava em Corinto, ele escreveu a carta. Não foi a primeira carta que ele escreveu, mas pra gente aparece como uma primeira epístola. Ela foi escrita para cristãos que estão voltando do exílio de Roma. Em 49, vai dizer que teve uma grande fome em Roma. Então, o Cláudio, que era imperador, ele colocou a culpa nos judeus e falou assim, eu não quero judeu aqui, vocês podem ir embora. Só que em Roma havia uma comunidade. E essa comunidade passou por muito tempo presidida por gentios. Sim. Não havia judeus. E aí, que cenário? Qual é o cenário que a gente encontra aqui? Os judeus voltando para as comunidades, para a igreja em Roma, e aí acaba tendo muitos conflitos com o que havia em Roma já. Eu queria só deixar aqui um texto que é importante na carta de Romanos, que está no capítulo 3, versículo 24 e 25. Se você tem ele aberto aí, Tem. Cris? Então lê pra gente. 24, 25? 3, 24 e 25. Tá aqui.
mas ele, em sua graça, nos declara justos É. por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. É. Então você vê que essa é um texto muito pontual e importante, né, diante dessa carta. Então a gente vai trazer um pouquinho desse panorama da carta aos Romanos, e agora a gente já podia falar um pouquinho, por conta do nosso tempo, da carta de 1 Coríntios, né, dentro dessa sequência que nós temos, né? Então essa também é uma carta, como nós estamos falando, escrita pelo apóstolo Paulo, e essa carta ela também é extremamente relevante e ela é relevante nesse momento que nós estamos falando diante do cenário que Paulo está vivendo, mas ela também é extremamente relevante para nós. Então, hoje, quando nós lemos as cartas de Paulo, e a gente está falando aqui pontualmente sobre 1 Coríntios, nós temos aqui uma amplitude do evangelho chegando a nós, né? Então, fala um pouquinho para a gente da visão sobre essa carta tão pontual de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios foi escrito quando Paulo estava em Éfeso também. Essa comunidade, essa igreja, ela se estabelecia na casa de Priscila e Áquila, que eram artesãos, que depois vai dar trabalho também com Paulo. Paulo trabalhou com eles também. E ela era formada por diversas classes sociais, mas era majoritariamente composta por pobres, pessoas pobres, e por escravos também. A carta de 1 Coríntios, ela é importante porque ela traz para a gente um impacto, que ela fala sobre a unidade da igreja, né? Eu fiz aqui algumas anotações. A unidade da igreja, a resolução entre os conflitos que existem dentro da igreja. Então, Paulo ele está ouvindo dos irmãos conflitos que estão acontecendo ali dentro da igreja. Então, ele tem ali resoluções. Paulo está trazendo resoluções desses conflitos da igreja, né? A conduta cristã em relação à imoralidade, ao casamento. Paulo ele vem falando também sobre a ceia do Senhor e a comunhão, Isso. os dons do Espírito. Então, essa carta, ela é muito importante para que Os nós fundamentos possamos... da igreja. Oi? Para os fundamentos da igreja. Muito importante. Então, Paulo ele vem trazendo, né, todos esses fundamentos, e ele vem também trazendo resoluções diante de situações que estão acontecendo ali para a igreja, né? Ele combatia essa dualidade da vida, né? Porque era uma cidade com muitos templos, com vários outros deuses, e havia uma dualidade entre essa vida também, né? E também havia uma divisão dentro de uma própria igreja, né? Que uns falavam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, e aí ele vem quebrando e fala assim, ó, Assim, não ó, tem ninguém de ninguém, todo mundo aqui é de Jesus. Isso. É JJ, geral, Geral de Jesus. geral junto. E um texto central da carta de 1 Coríntios é um texto que a gente conhece, muitos artistas e pessoas com qualidade musical já fizeram tantas músicas em relação a esse texto que está no livro de 1 Coríntios, claro. No capítulo 13, versículo 1 e 3, que diz assim: se eu falasse a língua dos anjos, homens e dos anjos, mas não tivesse amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que não retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios, todo o conhecimento, se eu tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu distribuir todos os meus bens e entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, esse é um texto tão conhecido de nós, e é um texto tão importante porque Paulo está falando da importância de mergulharmos em quem Cristo é, que é o próprio amor, conhecer o amor e viver diante dessa realidade, né? Era um livro também que trabalhou a disciplina, né, dentro da igreja de Corinto, porque eles se vangloriavam sobre essa praticidade de cumprimento da lei, se vangloriava, e Paulo chama a atenção, fala assim, vocês estão aí lutando para ver quem é de quem faz mais e quem faz menos, mas tem um homem dentre vós que está se deitando com a esposa de seu pai, com a sua madrasta, e vocês estão fechando os olhos para isso.
E aí ele fala que aquele homem precisa ser disciplinado, Tratado, né? precisa ser tratado até que ele pudesse voltar a estar no meio da igreja E também. acho que um outro texto que a gente podia ler, Christian, lê pra gente. Uhum. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos lá. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, esses são textos que eu separei que são impactantes nessa carta de 1 Coríntios. E agora a gente já pode entrar nessa sequência, né? De 2 Coríntios, Paulo ele está escrevendo também, né? Desse lugar, na Grécia, né? Coríntio ali, a Grécia. Então, esse é um momento que Paulo ele está escrevendo essa carta, né? Então, agora nós entramos na sequência, né, da carta de 2 Coríntios, né? Essa sequência da carta do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo essa carta da Grécia. Então, a gente dá continuidade à carta de Paulo de 2 Coríntios. O que a gente pode tratar mais dentro dessa carta? Essa segunda carta, ela dentre vários assuntos, mas basicamente ela é uma defesa do apostolado de Paulo, né? Porque haviam vários falsos mestres no meio da igreja de Corinto, que eles falavam assim: o Paulo, ele não é apóstolo, então os seus sermões, o que ele escreve, o que ele fala, não pode ser levado em consideração. Então, diversas vezes nas cartas de Paulo, você vai ver ele não se defendendo, mas dando assim, cara, eu tive com Pedro, eu falei assim com Pedro, eu tive com Barnabé me guiou. Então, ele é basicamente uma defesa do seu A apostolado. gente precisa lembrar que nessa jornada de Paulo, ele estava sendo agora perseguido, né? Sim. Então, quando Paulo ele entrava nas sinagogas e ele começava a pregar sobre o Cristo ressurreto, né? Assim, você vai ver pontualmente nas Escrituras falando que muitos se convertiam, mas também muitos se voltavam contra eles. Então, assim, era um momento ali de muita alegria, porque o impacto do evangelho tocou pessoas, mas ao mesmo tempo era um momento muito tenso, porque ali sempre existia discussões, problemas. Você vai ver logo à frente que Paulo ele está escrevendo algumas dessas cartas já preso, né? Você vê que isso acontece no livro de Atos, mas você vai ver que Paulo ele já está escrevendo algumas cartas preso. Então é um momento de muita tensão e ao mesmo tempo de alegria. Ele estava ali pregando o evangelho, pessoas sendo encontradas pelo Cristo, mas ao mesmo tempo a tensão de pessoas estarem perseguindo ele. E ele era perseguido até mesmo dentro das igrejas. Porque Sim, nas sinagogas Paulo ali. começa a andar com Barnabé por conta de uma perseguição. Porque ele sai de Damasco fugido, Sim. volta para Jerusalém, assim, pô, então vamos juntar com os caras aqui que andaram com Jesus. E quando ele se junta, os discípulos falam assim, pô, comigo você não vai andar não. E começaram a se esvair de Paulo. E aí Barnabé vem aqui assim, que eu vou adotar esse cara aqui. Vou andar com ele. Bom, começou a andar com Paulo e falou assim, ó, aí como é que o Barnabé começa a dar testemunho para Paulo, assim, ele me disse que foi assim, 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 que foi o seu encontro com Jesus. E aí os discípulos assim, então você andou com ele mesmo, então vem andar conosco. E aí Paulo anda com eles livremente e começa a entrar em vários debates também teológicos, é bacana pra caramba esse cenário. E o impacto da carta, né, do livro de 2 Coríntios, fala muito sobre isso, né? Essa autenticidade do ministério de Paulo e a sua autoridade apostólica, como você falou, né, Davi? Então, Paulo ele está trazendo essa questão da sua autenticidade como um apóstolo que viu o Cristo ressurreto. Então, a generosidade e a coleta para os pobres em Jerusalém. Então, Paulo também vai tratando sobre isso. A natureza do ministério cristão e a importância da fraqueza e da vulnerabilidade, né? São pontos aqui que você vai estar encontrando na carta de 2 Coríntios. E a nova aliança e a glória de Deus. Ele vem falando sobre essa realidade a partir do Cristo ressurreto. Então, essa carta de 2 Coríntios, ela vem tratando sobre tudo isso, que é importante, e mais uma vez aqui a gente vai pontuar para você a importância de você ler. Né? Quando você lê essa carta, deixe que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração na medida dessa leitura. Acho que essa importância do panorama é isso. Quando você for ler, você ter ideia qual era o contexto histórico do que estava acontecendo, quem escreveu, para quem escreveu,
como que as pessoas estavam lendo ali, porque às vezes você lê aqui, você acaba ficando meio perdido, que, cara, por que ele tá dando esse apertão aqui? Uhum. Aí você, porque acontecia isso, isso e aquilo. Muito bom. Essa é a importância. Então, nós falamos das cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e agora a gente já pode entrar aqui em um momento da nossa carta aqui de Gálatas, De né? Gálatas. É uma carta também dura, uma carta Aí é um ponto. difícil, né, de ser abordada, mas é uma carta importante na nossa vida, como nós estamos falando, né? São cartas importantes naquele momento, mas elas reverberam de uma forma profunda para nós. Então, Isso. essa carta da visão qual é a região que Paulo está escrevendo essa carta, né? Alguns. Hoje, atualmente, é a Turquia, né? Isso. Alguns estudos dizem que essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, porque ela foi escrita de Antioquia, porque não tem um lugar chamado Gálatas, não tem esse Galácia, não tem. Galácia era uma junção de 4 lugares. Eu vou pegar minha colinha aqui, que os nomes são um pouquinho complicados. Então, a Galácia era o conjunto de Antioquia, da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Então, essa carta ela foi feita para ela circular a essas 4 cidades. Então, quando a gente fala carta aos Gálatas, esses 4 lugares a gente vai trabalhar, né? Gálatas, qual o impacto que essa carta teve para nós, né? Ela fala sobre a justificação, ele continua falando um pouquinho sobre isso, né? Isso. Justificação pela fé e não pelas obras da lei. Tem um impacto também para nós em relação à liberdade dos cristãos, em relação à lei mosaica. Então, assim, vem falando muito sobre uma questão aonde a lei mosaica diz sobre circuncisão, e aqui Paulo ele vem falando que os gentios não têm a necessidade disso. Então isso é bem pontual, né? A importância da graça de Deus e da obra de Cristo, a autoridade apostólica de Paulo e a autenticidade, ele vem falando sobre isso também, né? Isso aí. E tem eles haviam essa dualidade. Então, eu vou seguir a lei e aí eu vou ser salvo. E aí Paulo vem quebrando essa ideia. Fala assim, Jesus, quando salvou vocês, vocês não cumpriam a lei. Vocês não tinham a lei quando Jesus salvou vocês. Quem é que está enganando vocês? Quem você enganou? Por isso tem esse ar de dureza, né, nas palavras aos Gálatas. Né? E acho que a gente pode finalizar com essa carta de Gálatas. E uma das coisas que é muito importante a gente levar em consideração é que quando nós estamos em Cristo Jesus, uma nova vida, nós temos essa bênção de levar o Evangelho. Né? Então, Paulo, ele pregava em todos os lugares, Paulo pregava para todas as pessoas, aqueles que estavam ao redor, você vai ver mais à frente, em alguns momentos, Paulo encarcerado, preso, e ele estava pregando para aqueles que estavam ali tomando conta, os guardas. Então, assim, Paulo em todo momento ele estava pregando o Cristo. Ele estava falando do amor do Cristo, sabe, do ungido de Deus, falando de uma forma tão profunda, né, sobre Jesus Cristo. Então, assim, nós aprendemos muito com Paulo a amar a palavra, a amar a sã doutrina, a amar quem Cristo é. Então, eu quero deixar aqui para nós, né, sobre a figura de Paulo, no quanto nós podemos imitá-lo, né? Podemos olhar para ele e dizer que foi um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, e nós vamos ver, né, na sequência, o final da vida de Paulo. É um final que é tenso, difícil, mas ele, nesse momento, ele consegue ter uma plenitude de tudo aquilo que ele fez. Ele combateu um bom combate, né? Trabalhou naquilo que o Senhor chamou ele para fazer, amou profundamente as pessoas, entregando a palavra. Então, Paulo, ele nos constrange em muitas coisas, né? E poder ler as suas cartas, ler a sua biografia, ela é muito importante para o crescimento da igreja e, claro, se nós estamos falando da igreja, o crescimento da sua casa. Na medida que você vai lendo, são palavras que vão edificando o seu lar, né? E não pense que, mas Paulo ele teve uma vida fácil para poder se dedicar ao evangelho. Muito pelo contrário.
Desde dos primeiros dias ali de conversão, ele já era perseguido. Eles queriam matar Paulo, não era prender ou cerrar numa cadeia, não. Eles queriam matar Paulo. Sofreu naufrágio, foi picado por cobra, foi chicoteado, foi apedrejado, pareceu que ficou Estava morto. morto, parece que E voltou ressuscitou no do outro nada. dia, parecia que voltou no outro dia para a cidade. Para a cidade, para o lugar onde estavam apedrejando. Isso nos prova que o Senhor ele nos chama para fazer algumas coisas, não significa que vai ter um caminho aberto e livre. Não vai Fácil, ser né? Acho que fácil. vai ser fácil. Assim, não, eu vou sair de um ponto e vou chegar no outro e vai correr tudo bem. Não. Cara, você vai ter doenças, você vai ter coisas que vão assolar você. Aqui a gente vai ver o espinho na carne de Paulo, ele falava sobre isso. Era tão difícil para ele que a maioria das cartas que ele escreveu, não foi ele que escreveu de punho. Ele tinha pessoas para escrever para ele enquanto ele ia ditando aquilo que ele falava. Então não leve isso em consideração. Não leve isso em consideração. Tá? E diante do que você está falando, Davi, eu quero ler um texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, né, que esse texto ele é tão profundo, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, esse é um texto, né, que reflete muito do que você está falando diante de todas as debilidades. E Paulo está dizendo, mesmo que a gente passe por tribulações, saiba que mesmo que a gente passe por perplexidades, por momentos de angústia, não desanime, porque o Senhor está contigo. A gente precisa sempre lembrar de uma promessa de Jesus para nós, né? Nos evangelhos, Jesus ele faz uma declaração para os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: eu estarei com vocês em todo tempo. Sabe? Então essa é a palavra que nós precisamos trazer para nós, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, como Paulo sofreu tudo isso, ele sabia que essa promessa estava sendo conectada a ele, sabia que Cristo Jesus estava com ele em todo o tempo. E quando você vai lendo as cartas, quando você vai vendo a movimentação de Paulo, você vai vendo a mão poderosa do Senhor guiando, sabe, levando ele para os lugares. Seja com aviso, seja com um sobrinho que aparece do nada. Aparece um sobrinho de Paulo. Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém, que tinha um filho. Yes. Então você vai vendo assim toda essa movimentação na vida de Paulo e você vai vendo o Cristo ungido de Deus guiando por meio do Espírito Santo, né? Essa jornada de Paulo e consequentemente as cartas que ele escreveu e que nos abençoou tão profundamente. Então, nós finalizamos essa aula, nós vamos dar sequência às cartas paulinas, elas são importantes diante desse panorama que nós estamos trabalhando. Então fique atento porque já já a gente vai estar saindo uma nova aula com a sequência dessas cartas. Ok? Vamos orar para a gente finalizar? Christian, ora para a gente finalizar, fechar essa aula. Claro. Oremos. Senhor Deus, nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai. Primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Que sejamos purificados, Senhor, com o sangue amado do Seu Filho, derramado por nós, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por nos permitir, Senhor, desfrutar desse conhecimento que Paulo deixou para nós, Pai. Que o Senhor permitiu que ele vivesse tudo que ele viveu, tudo que ele passou, para que sejamos grandemente edificados, Pai, nos tempos de hoje, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por cada ouvinte que esteja nos assistindo, Pai. Que a sua palavra seja penetrante no coração durante a leitura das Escrituras, Pai, de cada um aqui. Muito obrigado. Amém. Meus amigos, então até a próxima aula. Obrigado, Davi. Obrigado, Christian. Vamos juntos.